trabalho na coordenação de programação do CineSesc, né? E desde que a gente, enfim, teve que fechar o cinema, inicialmente por conta da pandemia, a gente iniciou um trabalho de curadoria de cinema online. E então, esse trabalho, ele se inseriu numa plataforma do Sesc como um todo, né? O Sesc Digital, que possui uma plataforma online. E a partir daquele momento, então, a gente começou a pensar várias coisas que a gente pudesse fazer, enquanto a gente não podia atuar mais no presencial. E a gente desenvolveu, então, dentro dessa plataforma, uma curadoria de filmes para serem exibidos no streaming, né? Então, de certa forma, assim, essa curadoria, ela ficou a cargo da equipe do CineSesc, mas ela é uma curadoria que é compartilhada com o Sesc de uma forma geral e acontece nessa plataforma que é do Sesc Digital, não é mais uma programação exclusiva do CineSesc. Mas, de todo modo, o meu trabalho é coordenar essa programação. Assim, a gente tinha um trabalho de cinema de rua, né? Então, a nossa sala de cinema é uma sala muito especial, em que a gente exibe filmes, não só os filmes de estreia, mas também a gente realiza festivais, retrospectivas de clássicos, de realizadores mais desconhecidos, ou focando no cinema brasileiro, o cinema que não é só o cinema produzido por uma certa elite, mas que é produzido no Brasil inteiro e que traz outros olhares. Então, a gente sempre teve essa preocupação na sala presencial. Porém, a gente atingia um público que era o público da cidade que gosta desse tipo de cinema, né? Que ainda frequenta salas de cinema de rua, que é uma coisa que é uma raridade hoje em dia. Claro que, dependendo dos festivais, os lançamentos internacionais, filmes raros, a gente sempre conseguia atrair, às vezes, até um público de outras cidades, né? Tem gente que viaja para acompanhar festival. Porém, quando a gente começou a fazer essa programação para o streaming, né, online, o nosso público se ampliou muito, muito. E a gente teve que rever a maneira de fazer a nossa curadoria, porque agora a gente estava falando com o Brasil inteiro, né? A nossa plataforma, que fica dentro da plataforma do Sesc Digital, é o sescsp.org.br/cinema em casa. Ela é uma plataforma gratuita e qualquer pessoa pode acessar e não precisa sequer fazer um cadastro. Então, a ideia é a gente manter o que a gente já tinha no Sesc, que é promover um espaço em que a cultura ela vai ser promotora de educação, de convivência, de aprendizagem social. Por isso a gente quer manter esse espaço como sendo um espaço gratuito de acesso livre. Então, quando a gente mudou, a gente precisou olhar para o tamanho, né, do acesso que a gente passou a ter. Hoje a gente já ultrapassou 1,5 milhão de visualizações nos filmes que a gente programa. Então, é uma coisa que foi muito grata. E a gente precisou começar a ter outros equilíbrios entre o que a gente apresentava na sala e o que a gente podia apresentar agora no virtual. Com o tempo, alguns festivais que a gente já trabalhava anualmente entraram em contato com o Sesc para fazer novas parcerias, para pensar outros formatos de parceria. E a gente foi também desenvolvendo, além do trabalho que é o Cinema em Casa, que é uma curadoria nossa, a gente foi desenvolvendo parcerias com esses festivais e abrindo outras possibilidades de acesso à cultura, né? Então, a gente consegue oferecer desde aquele cinema que está sendo lançado, que é premiere, que ninguém ainda, né, ou poucas pessoas tiveram acesso, até filmes que já foram grandes sucessos, ou que são clássicos, ou que foram grandes sucessos, mas muita gente do Brasil não viu. Então, a gente reapresenta esses filmes e tem tido um resultado muito, muito interessante mesmo. Então, a pessoa pode entrar em contato desde o Fale Conosco,
que a gente sempre procura dar uma atenção. As pessoas no Fale Conosco fazem desde reclamações, das sugestões, ou pedem mesmo para fazer algum tipo de parceria, até entrando em contato conosco via e-mail mesmo, apresentando um filme, apresentando um projeto, apresentando uma proposta de curadoria, porque por mais que a curadoria seja algo que a gente tenha desde sempre, mas cada vez mais agora pensando para o streaming, a gente tem tido um cuidado muito grande, a gente estabelece parcerias também, né? Então, essas parcerias, se a gente considera que elas são um ganho para a plataforma, a gente é super favorável a realizar. E tudo depende de como da gente deixar muito claro o que o proponente tem a oferecer e o que o SESC vai precisar oferecer para estabelecer essa parceria, né? Não pode ser de mão única, mas tudo isso é muito conversável. Na verdade, cada projeto é entendido de uma maneira singular. Uma coisa são os festivais que já têm um lugar garantido no calendário da cidade, né? Esses festivais, eles estão tentando sobreviver. E a gente considera, né, que é nosso papel também trabalhar pela sobrevivência desses festivais, que são festivais desde Mostra Internacional de Cinema, que é um festival mais amplo, até festivais de documentário, festivais mais específicos, festival de cinema latino-americano, festival de documentário musical. São festivais que acontecem todo ano, né, o Mix, e que tem essa garantia de uma certa forma, mas que precisam sobreviver. Além desses festivais, a gente recebe propostas que acho que atualmente elas têm caminhado um pouco na linha de poder abordar filmes de outras regiões do país, que não são só aqueles filmes de São Paulo e Rio de Janeiro, que ganham às vezes uma visibilidade maior inicialmente, ou abordar questões de diretoras, realizadoras mulheres, ou uma parceria que a gente fez, que foi muito grata, que a gente tem já 2 anos de parceria, é a Mostra de Cinema Africano, né? Então, mostrando a diversidade daquele continente, o quanto que cada país traz leituras poéticas muito diversas e que a gente conhece tão pouco. Então, eu acho que tem tido um esforço de poder descentralizar essa realização. O ano passado foi um ano em que a gente teve que aprender a fazer muita coisa de um jeito diferente, né? Pensar de um jeito diferente, entender uma forma de trabalhar com o público que é num outro registro, porque o que funciona no presencial muitas vezes não funciona no digital e vice-versa. Então a plataforma ela foi sendo desenvolvida, a gente não sabia fazer como a gente sabia fazer no presencial. E a gente teve que ter muito foco nessa realização naquele momento. Depois de um tempo que a gente aprendeu algumas coisas da linguagem básica, a gente começou a poder se arriscar um pouco mais. Então agora a gente está num momento de abrir para atividades formativas diferentes. Talvez esse seja um projeto que a gente não tenha recebido ainda, mas que a gente gostaria de receber. Como realizar atividades formativas de cinema, ou que se relacionam com o tema, mas que saem um pouco daquele arroz com feijão, da reunião virtual, do curso. Quer dizer, como trabalhar isso de maneira mais variada, mais desafiante. A gente ainda não desenvolveu isso, mas a gente está nesse momento de querer aprender novas formas de promover encontros entre as pessoas para debater temas que elas se interessem. Porque tem um interesse pelo tema, mas também tem um interesse pelo encontro. E acho que o objetivo do SESC, né, nesse sentido, é sempre trabalhar a cultura como uma forma de educação coletiva, né? Então,
isso é muito importante, a gente não pode perder a dimensão do encontro. Eu acho que as pessoas devem, nesse momento, estar sentindo muita falta disso, né? A gente está há um ano nessa situação, muito cansado de não poder estar tão próximo das pessoas. Então, agora é o momento da gente começar a desenvolver formas mais sofisticadas, eu acho, da gente aprender através do encontro. Complicado, né? Porque assim, a gente vinha até 2018, né? 2017, a gente vinha numa fase muito interessante do cinema brasileiro, de realização, de produção, de diversidade de produção e realização. E acho que a gente atingiu mesmo um auge em 2017, 2018, né, com o lançamento até 2019, acho que Bacurau ajuda a atingir esse auge em 2019. E acho que isso é fruto de muita coisa que aconteceu na história recente do país, né? Que foi um momento de políticas voltadas para a cultura, voltadas para o cinema, que deram um resultado muito bom, porque talvez por a gente ser um país muito desigual, né? Um país rico, porém muito desigual, as pessoas aproveitem as mínimas oportunidades para daquilo que há coisas muito incríveis. E a gente vinha nesse momento, apesar de que havia um gargalo, que sempre foi um problema e continuava sendo um problema, que é o gargalo da distribuição e da exibição de filmes nacionais no país, né? Então a gente sempre, o SESC sempre trabalhou para garantir que houvesse janela para essa produção cinematográfica diversa do país. Nesse momento, a gente está vivendo um momento muito trágico, né? Por diversos motivos, mas também porque a cultura ficou extremamente desassistida nesse período de 2018 para cá e agora na pandemia isso se exacerbou ainda mais. Acredito que ainda assim muita gente tem lutado para conseguir produzir alguma coisa, mas o que a gente vai ver é uma queda muito grande na produção cinematográfica brasileira, apesar de que eu acho que isso não vai destruir o cinema, porque as pessoas aprenderam mais e mais a fazer cinema, mais e mais gente aprendeu a fazer cinema, e isso não vai morrer de uma hora para outra. Porém, as dificuldades são imensas e a gente precisa olhar para isso. Acho que o papel do SESC, do SESC, e da plataforma é lutar para que o que foi produzido não se perca e possa chegar até o público, né? Conseguir fazer com que aquele trabalho seja acessível, conseguir fazer discussões sobre isso, trazer cursos que ensinam às vezes algo da técnica cinematográfica, que discutam a história do cinema ou as políticas do cinema, para que a gente consiga manter viva essa produção e a gente consiga manter viva a fruição do cinema, porque para você assistir um filme, talvez o grande sucesso, né, da acessibilidade desses filmes agora nesse período que a gente está vivendo, é porque o audiovisual é uma linguagem a qual a gente está muito acostumado, de uma maneira geral, o público de uma maneira geral. Mas há uma série de diferenças poéticas na produção audiovisual. E a gente precisa, de certa maneira, apresentar essas diferenças para que cada um possa entender aquele filme de uma maneira mais rica, né? Então, às vezes você vê um filme e aquilo não te diz muita coisa, você não consegue acessar, mas se você conhece algumas coisas a respeito daquilo, aquilo tem ganha uma iluminação, né? E você consegue ver aquilo de uma maneira muito mais interessante. Acho que isso também é nosso papel. Ensinar, debater e ensinar sobre a riqueza das poéticas brasileiras. E eu acho que o que a gente puder fazer para manter essa produção e essa exibição viva, a gente vai fazer. Mas depende de algo que está para além de nós, que é mesmo uma afirmação de políticas públicas, de cultura, e uma resistência do meio cultural e da população em geral, né? Uma coisa que eu
consigo perceber é que os recursos de realização do audiovisual, eles hoje são desde os mais caros até os mais baratos, e muita coisa boa é produzida com recursos mais baratos ou mais acessíveis. E o que talvez esteja mais fazendo a diferença seja mesmo a maneira de você apresentar uma ideia, né? E isso, claro, eu não estou querendo dizer que não precisa de dinheiro para fazer cinema, precisa de dinheiro, mas é possível encontrar saídas. Então, acho que aprender formas técnicas de audiovisual de maneira mais simples pode ajudar nesse momento para que as pessoas não parem de produzir, para que as pessoas continuem experimentando. Porque uma coisa é você já ter uma situação de conforto em que você pode fazer o que você acha que é o melhor a ser feito. Outra coisa é você estar começando e não saber, não ter como acessar um universo que muitas vezes é muito fechado. Então, acho que para quem está começando, a experimentação de ideias e a conexão com outras pessoas que também estão se organizando para realizar pode ajudar muito. Aquele curta do Jorge Furtado, Ilha das Flores, é um curta que foi produzido no momento pós corte de financiamento no governo Collor, em que ninguém tinha dinheiro para produzir nada. E aquele curta foi produzido naquele momento. Então, é um curta que até hoje as pessoas ouvem falar, ele entrou para a história da cinematografia brasileira. Então, acho que nem tudo está perdido e há o que se fazer. Porém, a situação é de muita dificuldade mesmo, e acho que as pessoas não podem perder essa consciência de que o cinema, como outras linguagens, né, está numa situação de desamparo. Mas isso não impede que as pessoas possam se conectar, aprender outras formas e continuar produzindo, porque isso ajuda, inclusive, a não deixar o cinema morrer. Nesse momento, a gente já consegue enxergar que a forma do digital, do cinema via streaming, ela não vai morrer. Ela veio para ficar, e ela é realmente uma outra forma de acesso às obras que inquestionavelmente positiva. As pessoas podem acessar, elas querem acessar dessa forma, e não é só por conta da pandemia. Isso é uma coisa que já vinha ganhando força e que agora se mostrou como uma forma legítima de fruição artística, né? Principalmente para o audiovisual, que é como ela talvez funcione melhor. Então, eu vejo que, do ponto de vista nosso, essa programação digital ela não vai sumir se num momento talvez não tão breve, mas se a pandemia for totalmente controlada, né? A gente espera que isso aconteça. A gente quer muito voltar para o presencial, mas, digamos assim, ganhamos uma nova sala de cinema, uma sala aberta para o Brasil inteiro. Agora, ninguém quer viver só no digital, né? As pessoas querem se encontrar. E o cinema mesmo, da sala escura e da tela grande, ele nunca vai ser substituído, porque ele é uma experiência única. Você precisa ver todos os filmes na tela grande? Para algumas pessoas talvez sim, mas para a maioria talvez não. Mas alguns filmes específicos, ou algumas sessões específicas em que aquilo vai ser um acontecimento, aí isso é insubstituível, e eu acho que isso não vai morrer. Eu acho que isso é algo que perdeu o grande público, talvez, né? Houve um tempo que o cinema era realmente o cinema de rua, aquele cinema da sala escura, era uma atividade cultural primordial, e a gente sabe que hoje para muita gente isso não é, mas pode voltar a ser muito mais do que tem sido antes da pandemia, mas por ser uma experiência insubstituível, aquela experiência em que você vai ou com os amigos ou você vai sozinho, mas que você está tendo uma experiência
muito singular, porém compartilhada na sala escura, essa é insubstituível. E acho que, por mais que a gente não venha a ter tantos lançamentos nesse período aí de recuperação do que a gente está vivendo, a gente sempre vai ter filmes muito bons para exibir. E também tem sido interessante pensar que nem sempre você precisa ver o novo, você pode ver o antigo ou o que você já viu com outros olhos. E isso não depende só de você ver uma novidade, depende de você conseguir ter uma reflexão a partir daquilo que você está vendo. Então sempre vão ter filmes para ser exibidos e a gente pretende continuar exibindo e a gente torce muito para que cada vez mais seja possível voltar a produzir cinema no Brasil. Todo ano a gente realiza um festival que é um festival que a gente tem um carinho enorme, chamado Festival Sesc Melhores Filmes. Esse festival ele é feito com votação popular e votação da crítica, né? E os melhores filmes do ano anterior, eles são os mais votados, entram na programação e os premiados, né? Tem uma sessão de premiação desses filmes e tudo mais. Esse festival, que esse ano está no 47º ano, ele é o festival mais antigo, ele sempre, a gente luta há muitos anos para que ele tenha acessibilidade, com audiodescrição, com legendas descritivas e com libras, né? Porém, com esse momento de pandemia e quando migrou para o digital, muita coisa do que a gente oferece, a gente não conseguia mais realizar essa acessibilidade. E o ano passado, quando a gente realizou era a 46ª edição, a gente lutou para conseguir ter essa acessibilidade para esse público, porque talvez o público que precise dessa acessibilidade já viesse muito mais do que as outras pessoas sofrendo com o isolamento, né? Então, quando a gente fazia no festival, o festival presencial, era uma alegria receber essas pessoas que muitas vezes não conseguem acessar essas obras se não tiver acessibilidade. Então, era uma satisfação muito grande recebê-las no cinema, e agora a gente mantém um esforço enorme para continuar oferecendo, ao menos nesse festival, nosso desejo é que fosse para todos os filmes, é uma tradução que precisa ser feita, né? E é uma tradução que tem que ser tão poética quanto a obra que a pessoa está sendo apresentada. Então, a gente tem levantado muito essa bandeira, porque realmente pessoas que já viviam um certo isolamento social por conta de algumas limitações desse tipo, podem estar vivendo mais ainda essa limitação e esse isolamento agora. Então, acho que é bem importante a gente atentar para isso.